O Saber Direito desta semana é sobre direito previdenciário. As aulas falam sobre a Seguridade Social na Constituição de 88, financiamento e custeio da Seguridade Social. As aulas são ministradas pelo professor Carlos Mendonça. Olá, sou o professor Carlos Mendonça e esta semana, no Saber Direito, nós estamos vendo a Seguridade Social, especificamente o financiamento da Seguridade. A aula de hoje, aula de número 4, nós vamos estudar o financiamento por parte das empresas, os empregadores. Na nossa primeira aula, nós vimos o conceito, a organização e os princípios da Seguridade. Na segunda, vimos esse tema na parte constitucional, onde a Constituição, ela prevê a constituição das seguintes contribuições: da empresa, do empregador, sobre concursos de prognósticos e na importação de bens e serviços. Na aula de hoje, nós vamos desenvolver um aprofundamento sobre a contribuição da empresa. Mas antes, vamos relembrar o que diz o texto constitucional no artigo 195, inciso 1, a linha A. Segundo este dispositivo, a empresa, o empregador ou a entidade equiparada deve recolher contribuições sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título, a quem lhe preste serviço com ou sem vínculo empregatício. Então, basicamente, essa contribuição da empresa vai incidir sobre o trabalho prestado por empregados, trabalhadores avulsos e os contribuintes individuais. Estes, quando prestarem serviço à empresa. Na legislação infraconstitucional, esse tópico ele é tratado no artigo 22 da Lei 8.212. Mas qual seria o percentual devido por uma empresa em relação à sua folha de pagamento? Esse percentual ele é de 20%. Esse percentual incide sobre toda a folha de pagamento da empresa. E tem uma grande diferença em relação à contribuição dos empregados, exatamente a base de cálculo. Enquanto o trabalhador, empregado, doméstico e avulso, contribui sobre o seu salário de contribuição, e este salário de contribuição ele tem limites, mínimo ou o teto da Previdência, a folha de pagamento ela não tem essa limitação. De modo que, se um trabalhador, por exemplo, for remunerado com R$10.000, é este valor que vai compor a folha de pagamento. No entanto, o segurado empregado, ele não contribui sobre os 10 mil. A sua contribuição incidirá apenas até o teto da Previdência. Ou seja, em 2019, R$ 5.839,45. Então, tem uma grande diferença entre a contribuição da empresa e a contribuição do empregado. Enquanto este último contribui até o teto da Previdência, a empresa ela não tem limitação, vai contribuir sobre toda a folha, com percentual de 20%. Interessante que esta contribuição da empresa, que também pode ser chamada de contribuição patronal, ela só pode ser utilizada para o pagamento de benefícios previdenciários. Eu não posso alocar os recursos auferidos com a arrecadação da contribuição da empresa sobre a folha e destinar para a saúde ou para a assistência social. Essa é uma vedação expressa do texto constitucional, está no artigo 167, inciso 11 da Constituição, e ele afirma que tanto a contribuição da empresa quanto a contribuição dos trabalhadores só podem ser utilizadas para o pagamento de benefícios previdenciários. Por isso que há essa diferenciação. De forma genérica, eu uso a expressão contribuições sociais para a Seguridade, mas no caso específico da contribuição da empresa, ela é chamada de contribuição previdenciária. E a razão é exatamente esta que eu passei para vocês. Ela só pode ser utilizada para o pagamento de benefícios previdenciários. Contudo, além desta contribuição de 20% sobre a folha, a empresa deve pagar um adicional referente às prestações decorrentes de acidente do trabalho.
essas contribuições adicionais que vão custear os benefícios acidentários, elas são destinadas apenas aos segurados empregados e ao trabalhador avulso. E por esta razão que nem todo segurado da Previdência tem direito a prestações acidentárias. Somente aqueles que prestam serviço à empresa, no caso, o empregado e o avulso. O segurado especial também é destinatário dessas prestações e desde 2015 o empregado doméstico também passou a ser destinatário das prestações acidentárias. Por quê? Porque a prestação acidentária, ela demanda um custeio específico. Existe uma alíquota de contribuição incidente sobre a folha que é feita exatamente para o custeio dos benefícios acidentários. Mas isso não prejudica nenhum tipo de segurado. Imagine a seguinte situação: um caminhão de uma empresa, dirigido por um empregado motorista, colide com um motorista de aplicativo, pode ser um taxista. De um lado, eu tenho um empregado, do outro, um contribuinte individual. Ambos ficaram incapacitados. No entanto, o acidente do trabalho ocorreu apenas para o segurado empregado, aquele que estava dirigindo o caminhão da empresa. Quais as consequências disso? Praticamente nenhuma. Ambos ficaram afastados de suas atividades. O contribuinte individual recebendo o auxílio-doença previdenciário, enquanto o motorista da empresa receberá o auxílio-doença acidentário. Mas qual a necessidade de se qualificar um benefício como sendo acidentário? Tem alguma diferença? Sim, esse motorista da empresa, enquanto estiver afastado, esta empresa é obrigada a recolher o FGTS. E quando ele retornar ao emprego, ou seja, quando cessar o auxílio-doença acidentário, este empregado terá uma estabilidade da empresa de, no mínimo, 12 meses. Essas duas situações não são aplicáveis ao taxista, que é um contribuinte individual. Como ele trabalha por conta própria, ele não tem direito ao depósito do FGTS. Como não há uma relação empregatícia, ele não precisa de uma estabilidade no emprego. Então, ambos ficaram protegidos, ambos receberam seus respectivos benefícios, mas um empregado, como a situação para ele se qualifica como acidente do trabalho, tem essas diferenças. E para que determinados segurados tenham direito às prestações acidentárias, é que há necessidade de um custeio específico. No caso, é esse adicional que também incide sobre a folha de pagamento. Então, a empresa, além de recolher os 20% sobre a folha, também deve pagar um adicional de 1%, de 2% ou de 3%, a depender do risco de acidente do trabalho. Como é que é feito este enquadramento? Estatísticas de acidente do trabalho. Assim, se uma empresa, exerce uma atividade cujo risco de acidente do trabalho é leve, ela deve pagar o adicional de apenas 1%. E aí o total fica 21%. Já a empresa que possui um risco de acidente médio, o seu adicional é de 2%. E ao final ela vai recolher 22%. Por fim, uma empresa cuja atividade preponderante tenha um risco de acidente grave, o adicional vai ser de 3%. E esta empresa vai pagar 23%. Repare, então, que o número de acidentes do trabalho tem forte influência sobre a alíquota de contribuição de uma empresa. E é por isso que existem normas regulamentando a segurança no trabalho. Quanto mais seguro for o trabalho, menor é o número de acidentes e menor é a alíquota paga para o custeio das prestações acidentárias. É muito melhor para uma empresa pagar 21% do que pagar 23%. E lembrando que a base de cálculo é toda a sua folha de pagamento. De qualquer forma, para que seja incentivado a utilização de medidas de segurança do trabalho, foi criado o fator acidentário de prevenção. O que é isso? O fator acidentário de prevenção é um mecanismo que vai aferir se as medidas de segurança de trabalho estão sendo eficazes. Na prática, como é que funciona? Imagine uma atividade, por exemplo, o cultivo de abelha, a apicultura.
Aparentemente, parece, né, que é uma atividade perigosa, mas não é, porque todas as medidas de segurança sendo adotadas, o apicultor ele nunca vai sofrer um acidente do trabalho. E sendo assim, por incrível que pareça, a apicultura é classificada com um risco de acidente leve. Então, o apicultor vai lá pagar 21%, por exemplo. Mas se esta entidade adotar medidas de segurança do trabalho que reduzam ainda mais o índice de acidentes, esse 1% ele pode ser reduzido em até 50%. E aí a empresa, ao invés de pagar 1% vai pagar apenas 0,5%, uma redução interessante na carga tributária. E o mesmo pode acontecer com as empresas cujo risco de acidente é médio. Nesse caso, ao invés de pagar 2%, vai cair para 1%, e nas empresas cujo risco de acidente é grave, é alto, o percentual de 3% pode cair para 1,5%. Tá? Isso pela aplicação do fator acidentário de prevenção, que vai beneficiar as empresas que investiram em segurança do trabalho e, portanto, houve uma redução nesse índice. Mas existe o outro lado da moeda, ou seja, aquela empresa que não investe em segurança do trabalho e suas estatísticas de acidente do trabalho ultrapassam as estatísticas das demais empresas do mesmo ramo, ela vai ser punida com a elevação de até 100% do seu adicional de acidente do trabalho. Sendo assim, a empresa que, por exemplo, tem um risco de acidente leve, o que era 1% pode ser elevado até 2%. Aquela empresa enquadrada no risco médio pode ter sua alíquota elevada de 2% para 4%, e o mesmo acontece com a alíquota de 3%, que vai pular para 6%. Então, em linhas gerais, o adicional de acidente do trabalho pode variar de 0,5% até 6%. Considerando que a empresa ainda tem que pagar mais 20% sobre a folha, esse percentual pode variar de 20,5% até 26%, ou seja, uma elevação que, evidentemente, terá um peso muito grande no custo dessa empresa. Mas tudo isso foi feito exatamente para que a empresa adote medidas de segurança do trabalho. Então, ó, até aqui, a empresa deve recolher sobre a sua folha de pagamento 20%. Além disso, ela deve recolher um adicional para o custeio das prestações acidentárias nos percentuais de 1%, 2% ou 3%. Esses percentuais, em razão da incidência do fator acidentário de prevenção, que é um mecanismo para verificar se a empresa segue as estatísticas normais de acidente ou se ela tem menos acidentes que as demais empresas do ramo, ela pode ser beneficiada com uma redução de até 50%. Por outro lado, se esta empresa discrepar das estatísticas das demais empresas do mesmo ramo, o percentual do SAT, do seguro de acidente do trabalho, pode ser elevado em até 100%. Mas outro ponto é interessante. Como que a empresa faz o enquadramento em relação ao risco de acidente do trabalho? Ou, em outras palavras, como é que a empresa sabe se seu risco é leve, é médio ou é alto? Bom, existe uma tabela, digamos, pré-fixada, um cadastro nacional de atividades econômicas, e essa tabela ela indica que aquele ramo de atividade possui tal risco de acidente. Por exemplo, uma empresa de vigilância, ela coloca lá, vigilância, ela vai ver, olha, vigilância, o risco de acidente é alto. E aí a própria empresa, ela vai fazer esse enquadramento e já vai estar ciente de que, além da contribuição de 20%, ela deve recolher mais 3%. E aí, com o passar do tempo, com a aplicação do fator acidentário de prevenção, o 3% ou se transforma, né, em algo de 1,5%, como também pode ser elevado até 6%. Como eu disse, tudo isso para incentivar a adoção de medidas de segurança do trabalho. Beleza. A empresa, então, sabe, este ramo de atividade tem esse risco de acidente do trabalho. Mas, na minha empresa, eu tenho os mais variados trabalhadores. Tem a menina da recepção, tem a menina lá da
faxina, tem o rapaz que também trabalha, por exemplo, na vigilância, tem o meu corpo administrativo e por aí vai. Como é que eu sei qual é o risco que eu vou adotar na minha empresa? Essa fixação ela vai ser feita da seguinte forma: eu pego qual atividade na minha empresa é preponderante. Ao determinar qual é a atividade preponderante, é esta atividade que vai me guiar para o enquadramento no risco de acidente do trabalho. Aquela empresa de vigilância, por exemplo, ela tem os mais variados trabalhadores. Mas qual é a atividade que emprega mais gente? Exatamente a de vigilância. Esta é, então, a atividade preponderante. E é em relação a essa atividade que nós vamos aferir qual é o percentual a ser aplicado no acidente do trabalho. Tranquilo? Vamos ver, então, os seus conhecimentos. Vamos ver, então, se você consegue responder a uma pergunta do nosso teste. A contribuição da empresa para a Previdência Social incide, letra A, sobre a folha de salários, letra B, sobre a receita dos concursos de prognósticos, letra C, sobre a receita ou faturamento, ou letra D, sobre a importação de bens e serviços. Resposta, letra A, sobre a folha de salários. Por que esta é a resposta? Porque a pergunta ela foi feita da seguinte forma: qual a contribuição da empresa para a Previdência? Seria diferente se a pergunta fosse: qual a contribuição da empresa para a Seguridade Social? Bom, para a Seguridade, na Constituição, artigo 95, estão previstas a contribuição sobre a folha de pagamento, sobre receita e faturamento e sobre o lucro. Só que dessas contribuições, a contribuição da empresa sobre a folha, ela só pode ser utilizada para pagamento de benefícios previdenciários. Por isso, ela é chamada de contribuição previdenciária. A contribuição da empresa sobre receita ou faturamento ou sobre o lucro, essa arrecadação ela vai ser utilizada na saúde, vai ser utilizada na assistência social, como até poderia ser utilizada na Previdência. Agora, a contribuição incidente sobre a folha, ela não pode ter outro destino, é somente para pagar benefícios previdenciários. Por isso que, na nossa pergunta, a resposta é a folha de pagamento, porque daquelas que foram elencadas, é a única que a Constituição destina exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários. Parabéns, então, para quem conseguiu acertar. Continuando aqui. Bom, a empresa ela vai recolher a contribuição sobre a folha, que é a grande base de cálculo, mas por conta daquele dispositivo constitucional presente no artigo 95, parágrafo 9º, que permite que haja uma contribuição diferenciada em razão da atividade econômica, do porte da empresa, da condição estrutural do mercado ou da utilização intensiva de mão de obra, existe realmente a possibilidade da cobrança ser diferenciada. E por esta razão que determinado segmento da atividade econômica paga um outro adicional. São as empresas que atuam no sistema financeiro. Pode ser um banco, por exemplo. O banco, além dessas contribuições que eu falei até aqui, ela deve pagar um outro adicional de 2,5%. Então, empresas normais recolhem 20%, mais o seguro de acidente do trabalho, de 1%, 2% ou 3%. Já uma empresa do sistema financeiro, ela parte de 22,5%. E além desses 22,5%, ela também deve recolher o adicional do SAT, do seguro de acidente do trabalho. Então, seria 22,5% para mais 1%, 22,5% mais 2% ou 22,5% mais 3%. Tudo isso antes da incidência do fator acidentário de prevenção. E repare que isso não fere o princípio da isonomia. Pelo contrário, ele está respeitando a capacidade contributiva e a possibilidade da cobrança diferenciada autorizada pelo texto constitucional. Qual seria a razão desse tratamento diferenciado?
pode muito bem ser justificado com os recursos da informática. O sistema financeiro, se você fizer uma análise do número de pessoas empregadas hoje e o número de pessoas que eram empregadas no passado, você vai verificar que há uma diminuição e uma tendência à sua diminuição. Eu mesmo não me deparo com caixa de banco há muito tempo, porque eu consigo resolver todos os meus problemas financeiros no caixa eletrônico, até mesmo pela internet. Qual a consequência disso? Uma tendência de redução de número de pessoas que trabalham no banco. E isso tem reflexo no sistema de proteção social, porque a grande base de cálculo das empresas é a sua folha de pagamento. E há uma tendência da empresa substituir a mão de obra humana pelo maquinário, pelos recursos da tecnologia, cuja consequência é a diminuição da sua força de trabalho e, consequentemente, diminuição da sua folha de pagamento. Para que haja uma compensação em relação à diminuição da folha, a Constituição autorizou a cobrança diferenciada e, na prática, foi isso que aconteceu. Por isso que empresas que atuam no ramo do sistema financeiro, ao invés de pagar apenas 20%, pagam 22,5%. Justificativa? Primeiro, a possibilidade de cobrança diferenciada, autorizada pela Constituição, e segundo, segue um princípio que rege a Seguridade, que é a equidade na forma de participação no custeio. Usar o bom senso na hora de tributar empresas cujo ganho é muito grande, mas a empregabilidade está cada vez menor. Isso, então, compensa uma eventual redução da arrecadação da Previdência Social. Mas não acabou ainda não. Sobre a folha de pagamento, a legislação, especificamente a Lei 8.212, ainda prevê um outro adicional. Que adicional é esse? Bom, dentre os benefícios previdenciários, existe um chamado aposentadoria especial. Esta aposentadoria, ela é devida aos trabalhadores que se exponham ao agente agressivo durante 15, 20 ou 25 anos. E daí nós podemos tirar duas conclusões. O trabalhador se aposenta antes que os demais e o sistema previdenciário recebe uma contribuição por um tempo menor. Aquela pessoa que se aposenta aos 15 anos pagou 20 anos a menos do que aquele que se aposenta com 35. Aquele trabalhador que se aposenta com apenas 20 anos de atividade recolheu 15 anos a menos que um outro trabalhador que vai se aposentar aos 35. E, por fim, quem tem direito a uma aposentadoria especial após 25 anos, contribuiu menos 10 anos. Isso pode ser ótimo para o trabalhador, mas para a saúde financeira do sistema protetivo, você tem uma redução drástica na quantidade de contribuições que serão recolhidas. Talvez, para compensar essa redução do tempo de contribuição, a Lei 8.213, em seu artigo 57, prevê o pagamento de um adicional específico para o custeio das aposentadorias especiais, tá? E este adicional é elevado, pode ser de 12%, de 9% ou de 6%. Como que a empresa vai definir qual é o percentual correto? Extremamente simples. Então, a empresa ela vai determinar o adicional para o custeio das aposentadorias especiais relacionando aquele trabalhador e o tempo que ele tem que trabalhar sujeito a condições especiais com este adicional. Assim, por exemplo, um trabalhador de mina subterrânea, cuja aposentadoria é obtida após 15 anos exposto a esse tipo de atividade. A empresa vai associar ao adicional de 12%. Já aquela empresa que tem um profissional que vai se aposentar após 20 anos, o adicional é o de 9%. E a empresa que possui trabalhadores cuja aposentadoria especial será concedida após 25 anos, o adicional será de 6%. Então é só associar. Adicional de 12%, aposentadoria após 15 anos. Adicional de 9%, aposentadoria após 20 anos. Adicional de 6%, aposentadoria após 25 anos. E talvez você esteja assustado achando que esse adicional ele é extremamente elevado. É verdade em parte.
ele é elevado em relação à alíquota, mas ele é simplificado na sua base de cálculo. Por quê? Porque esse adicional vai incidir apenas sobre a remuneração de quem tem direito a uma aposentadoria especial. Se uma empresa tiver, por exemplo, 100 empregados e nesse universo de 100 empregados apenas um tiver direito à aposentadoria especial, digamos, após 25 anos, é apenas em cima da remuneração deste trabalhador que incidirá o acréscimo de apenas 6%. Então, não é tão pesado para a empresa. E isso, diferencia do adicional do acidente do trabalho. Porque, enquanto o adicional do acidente incide sobre toda a folha, afinal, a empresa tem que recolher 21%, 22% ou 23% sobre toda a folha de pagamento, o adicional da aposentadoria especial incidirá apenas sobre a remuneração daquele trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. Portanto, apesar do elevado índice a ser agregado, a base de cálculo é extremamente pequena. Então, isso não causa, digamos, um desconforto financeiro para a empresa ter, dentre as suas atividades, uma que permita a aposentadoria especial. Agora, o questionamento: por que 2 adicionais? A resposta é relativamente simples. Antigamente, a empresa só tinha que pagar o adicional de seguro de acidente do trabalho. Ela pagava 21, 22 ou 23. Esse adicional, ele pode ser utilizado tanto para o custeio das prestações acidentárias, quanto para a concessão das aposentadorias especiais. No entanto, com o advento da emenda constitucional de número 20, lá de 1998, houve uma alteração no artigo 201, permitindo que empresas de seguro privado poderiam participar da cobertura do acidente do trabalho. A única condição imposta pela Constituição seria a edição de uma lei disciplinando essa divisão na cobertura do acidente. Parte pelo regime geral, parte pelas seguradoras privadas. Isso talvez tenha causado um temor no que tange à arrecadação do adicional de seguro de acidente do trabalho. E aí houve toda uma movimentação para a criação de uma contribuição específica da aposentadoria especial. Em outras palavras, a Previdência, receosa de ter reduzida a sua arrecadação, porque iria ter que dividir com o setor de seguros privados, achou melhor criar uma contribuição específica para o custeio das aposentadorias especiais. E isso foi feito, foram criadas, então, as alíquotas de 12%, 9% e 6%, mas o tempo passou e esta responsabilidade de cobertura do acidente do trabalho até hoje não foi dividida com as seguradoras privadas. Então, de certa forma, isso contribuiu, então, para um incremento na arrecadação da Previdência. E aí eu queria agora fazer um outro destaque. Eu já disse a vocês, nem todos os segurados possuem direito às prestações acidentárias. Também disse que não ter esse direito não significa efetivamente um prejuízo. A proteção previdenciária, ela existe. Ao não qualificar um benefício como de natureza acidentária, a única diferença é que não haverá o depósito do FGTS, como também não haverá aquela estabilidade no emprego. Mas quais são os segurados que não sofrem o acidente do trabalho? O facultativo, que não tem qualquer relação de emprego, portanto, para ele pouco importa depósito de FGTS, para ele pouco importa estabilidade na empresa após a cessação do benefício, e o contribuinte individual tem as mesmas características, trabalha por conta própria, então já não tem direito ao FGTS e muito menos relação de emprego para que ele possa sonhar com algum tipo de estabilidade. Então, não causa prejuízo ao segurado ele não ser destinatário de prestações acidentárias. Já afirmei que aqueles que prestam serviço a uma empresa, ou seja, empregados e avulsos, estão protegidos de acidente do trabalho. Desde 2015, a empregada doméstica também passou a ser destinatária de prestações acidentárias. E o segurado especial, ele também é destinatário desse tipo de prestação. Já o contribuinte individual e o segurado facultativo não
são destinatários de prestações acidentárias, mas recebem a proteção na forma previdenciária. Em termos de valores, em termos de benefícios, isso não traz qualquer diferença. O cálculo é o mesmo, o rol de benefícios também é o mesmo. Então, fizemos aqui um breve resumo sobre as contribuições da empresa presentes no artigo 22 da Lei 8.212. Está na hora, então, da gente testar o seu conhecimento. Vamos para a segunda pergunta. Qual ramo de atividade paga contribuição adicional de 2,5%? Letra A, construção civil. Letra B, sistema financeiro. Letra C, comércio. Letra D, indústria. Resposta, letra B, sistema financeiro. Como nós já havíamos falado, as empresas do sistema financeiro devem recolher, além da contribuição tradicional de 20%, o adicional de 2,5%. Então, ela já parte de 22,5%. Além disso, empresas do sistema financeiro também devem pagar o adicional correspondente ao seguro de acidente do trabalho, o adicional de 1%, 2% ou 3%. E se a empresa do sistema financeiro tiver algum empregado em condições de obter uma aposentadoria especial, o sistema financeiro também tem que pagar o adicional de 12%, de 9% ou de 6%, nesse caso incidente apenas sobre a remuneração deste trabalhador que tem direito à aposentadoria especial. Tá, para a gente finalizar essa parte da contribuição do artigo 22, é importantíssimo destacar que quando um contribuinte individual prestar serviço a uma empresa, a sua remuneração vai compor a folha de pagamento e a empresa deverá recolher a contribuição de 20% sobre esta base de cálculo que vai contemplar a retribuição pecuniária do contribuinte individual. E isso tem uma importante consequência para o contribuinte individual. Qual seja, nesse caso, quando o individual presta serviço a uma empresa, a sua contribuição normal de 20%, ela vai ser reduzida para 11%. E a razão é essa, porque neste caso também haverá o recolhimento da contribuição da empresa. Como a Previdência vai receber duas contribuições, da empresa que naquele mês tomou o serviço do contribuinte individual e também vai receber a contribuição deste individual, é perfeitamente factível a redução de 20% para 11%. E aí eu destaco, quando você é um contribuinte individual e não presta serviço para uma empresa, sua contribuição normal é de 20%. Mas, quando você, por exemplo, um advogado presta lá o serviço a uma empresa, sua contribuição cai de 20% para 11%. E com um outro detalhe, tradicionalmente, é o próprio contribuinte individual que deve recolher a sua contribuição, menos quando ele presta serviço a uma empresa. Porque nesta situação, porque neste caso, a própria empresa, ao efetuar o pagamento, ela deve reter os 11%, a contribuição do individual, e repassar à Previdência juntamente com a sua própria contribuição. Exatamente por isso, se em relação a esta competência a empresa não efetivar o recolhimento, o individual ele não pode ser prejudicado. Porque, não obstante a responsabilidade ser dele, nesse mês ela passou a ser da empresa que recebeu a prestação de serviço, ao efetuar o pagamento fez a retenção do contribuinte individual e deveria ter repassado a Previdência. Se ela não fez assim, se ela não repassou, aí descamba para o campo penal. Esta empresa está praticando um crime denominado apropriação indébita previdenciária. Ainda por força da possibilidade da cobrança diferenciada, a Lei 8.212 prevê que determinados segmentos terão uma tributação um pouco diferente. E eu trago aqui como exemplificação os times de futebol.
Time de futebol, apesar de ser, digamos, um empreendimento, ser uma empresa, né, ela não contribui igual às demais empresas. Pelo contrário, a sua base de cálculo não é a folha de pagamento. A base de cálculo de um time de futebol é variado. Ele deve recolher contribuição, né? O percentual é de 5%, sobre a receita dos jogos, sobre publicidade, sobre patrocínio, sobre o que ele arrecada na transmissão dos jogos. Então, ao invés de recolher sobre a folha de pagamento, times de futebol devem recolher a sua contribuição sobre essas bases de cálculo que eu passei para vocês. Há, então, uma partida de futebol, e aí o locutor vai lá e anuncia o público presente e o público pagante, e ao final, o valor arrecadado. Esta é a base de cálculo, e sobre esta base de cálculo, o time de futebol deve pagar 5% para os cofres da Previdência Social. O mesmo acontece se esse time de futebol fechar, né, um contrato com uma emissora de TV, e essa emissora, nesse contrato, se propõe a transmitir os jogos e, em contrapartida, dá determinado valor para esse time de futebol. O valor dessa transação, esse valor contratual, é também a base de cálculo da contribuição da equipe de futebol. Se o time fizer lá um contrato com uma patrocinadora, o valor desse patrocínio vai ser a base de cálculo de incidência do percentual de 5%. Portanto, times de futebol têm uma cobrança diferente das empresas. Não contribui sobre a folha. O percentual é de 5%, incidente, então, sobre todas essas bases de cálculo que eu acabei de falar. Muita gente pergunta se a transação de um jogador, quando um jogador é vendido, se incide alguma coisa para os cofres da Previdência. A resposta é não. A transação dos atletas não constitui base de cálculo de contribuição das equipes de futebol. E por que que essa cobrança é diferenciada? Primeiro, por uma opção legislativa. Segundo, porque a própria Constituição permite que haja uma cobrança diferenciada, por exemplo, em relação à atividade desenvolvida pela empresa. Mas as equipes de futebol constituem apenas um dos exemplos de situações onde há uma cobrança diferenciada. Existem outras. Por exemplo, uma entidade que atua no agronegócio também tem uma cobrança diferenciada. O agronegócio, ou seja, a agricultura em que se promove uma modificação do produto, uma industrialização do produto, também tem uma cobrança diferenciada. Ao invés de se recolher a contribuição sobre a folha de pagamento, uma agroindústria deve recolher sobre a receita da comercialização da produção. Talvez essa cobrança diferenciada decorra exatamente das características desse tipo de negócio. A agroindústria sofreu uma mecanização nos últimos tempos muito grande. Então, você tem áreas enormes de cultivo e aquilo é trabalhado por poucas pessoas. O maquinário vem substituindo a mão de obra e isso faz com que o valor da folha de pagamento vá sendo reduzida ao longo do tempo, para que não haja redução do valor arrecadado pela Previdência Social, basta então você substituir a base de cálculo. Ao invés de cobrar sobre a folha de pagamento, no caso da agroindústria, recairá sobre a receita da comercialização da produção. Mas nem toda agroindústria vai incidir nessa regra. Existem exceções. Existem ramos do agronegócio que continuarão contribuindo sobre a folha de pagamento. Então, veja bem, se o agronegócio for avicultura, piscicultura, carcinicultura, tá, ou suinocultura, nessas situações, o agronegócio é tributado como qualquer outra empresa, ou seja, a contribuição vai incidir sobre a folha de pagamento. Tirando essas 4 exceções, o agronegócio recolhe, então, sobre a receita da comercialização da sua produção. E o percentual vai ser de 2,6%. Tá? Então, também é
uma cobrança diferenciada. A gente tem, por exemplo, o empregador doméstico, que não chega a ser uma empresa, mas é um empregador. E, como tal, ele deve recolher aos cofres da Previdência a sua contribuição patronal. No caso do empregador doméstico, essa contribuição é de 8,8%. 8% a alíquota tradicional e 0,8% seria, então, o percentual, o adicional de seguro de acidente do trabalho. Por isso que a empregada doméstica, a partir de 2015, passou a ser destinatária das prestações de acidente do trabalho, porque agora existe um custeio específico para fazer face às despesas com o acidente do trabalho nas empregadas domésticas. Antes, ela não tinha essa proteção. Claro que ela tinha proteção previdenciária. Ela tinha direito à aposentadoria por invalidez, tinha direito ao auxílio-doença, se viesse a falecer, deixaria uma pensão por morte. A diferença agora é que esses benefícios são qualificados como benefícios acidentários. E por conta disso, que se fala, por exemplo, que haverá necessidade do depósito do FGTS. A discussão talvez seja em relação à estabilidade no emprego decorrente exatamente desse acidente do trabalho. Porque a nossa legislação, artigo 118 da Lei 8.213, ela afirma categoricamente a estabilidade é na empresa. Mas é um dispositivo feito, confeccionado antes da doméstica ser incluída nas prestações acidentárias. Por lógica, ela também tem que ter essa estabilidade caso ela retorne de um acidente do trabalho. E continuando, então, dissertando aqui sobre as contribuições da empresa, dos empregadores e das entidades equiparadas, falta ainda falar do produtor rural, pessoa física. O produtor rural, pessoa física, como segurado da Previdência, é um contribuinte individual e, como tal, ele recolhe 20% sobre o seu salário de contribuição. Mas e se ele tiver empregado? Ele é um empregador. Qual seria a sua contribuição? Bom, ele vai contribuir com 1,2% sobre a receita da comercialização da produção. Vamos, então, testar mais uma vez os seus conhecimentos. Quem não é contribuinte da Seguridade Social? Letra A, o empregador. Letra B, o empregado. Letra C, o consumidor. Letra D, importador. Resposta, letra C, o consumidor. Por quê? Bom, para responder a essa pergunta, a gente tem que voltar ao artigo 195 da Constituição, que inaugura o tópico financiamento da Seguridade Social. Lembrando a redação desse dispositivo, ele diz que a Seguridade ela é financiada por toda a sociedade, de forma direta e de forma indireta. O financiamento indireto, ele vem através de recursos adicionais do orçamento fiscal da União. O financiamento direto decorre do pagamento das contribuições sociais para a Seguridade. Quais são essas contribuições? Uma contribuição da empresa, que também pode ser chamada de contribuição do empregador, que incide sobre folha de pagamento, receita ou faturamento sobre lucro, tem uma contribuição do trabalhador, do segurado da Previdência Social, tem a contribuição do importador de bens e serviços do exterior, como também há uma contribuição incidente sobre concursos de prognóstico. De fato, você, quando está numa relação de consumo, enquanto consumidor, você não é contribuinte do sistema de Seguridade Social. Você não é um contribuinte direto, tá? Você é um contribuinte quando você paga um imposto, esse dinheiro vai para o orçamento e é desse orçamento que há a cobertura do déficit previdenciário. Mas, diretamente, o consumidor, ele não é um contribuinte do sistema de Seguridade Social. Pois bem, nós vimos até aqui, então, qual seria a contribuição da empresa. Vimos que, tradicionalmente, uma empresa deve recolher contribuição sobre a folha de pagamento. Esse percentual, ele é de 20%, mas se for uma empresa do sistema financeiro, ela vai recolher 22%.
2,5%. Além disso, essa empresa ela deve recolher o adicional de 1, 2 ou 3%, exatamente para o custeio das prestações acidentárias, e esse percentual de 1, de 2 ou de 3%, ele pode ser reduzido em até 50% ou elevado em até 100%, por conta do fator acidentário de prevenção. Além disso, a empresa também deverá pagar um adicional para custear as prestações de aposentadoria especial. E, para tanto, o adicional previsto pode ser de 12%, se a aposentadoria prevista for aos 15 anos, o adicional é de 9% se a aposentadoria for aos 20 anos e de 6% se a aposentadoria for após 25 anos de atividade, com uma pequena diferença. Enquanto o adicional da aposentadoria especial incide exclusivamente sobre a remuneração daquele trabalhador que tem direito à aposentadoria especial, o adicional para o custeio das prestações de acidente do trabalho incide sobre toda a folha de pagamento. Além da contribuição tradicional das empresas, existem ramos de atividade cuja tributação ela é diferenciada. Equipes de futebol não contribuem sobre a folha de pagamento, contribuem sobre as receitas provenientes dos jogos, de propaganda, de publicidade, de patrocínio ou de transmissão de jogos. O setor do agronegócio também tem uma tributação diferenciada. Recolhe sobre a receita da comercialização da produção e o percentual é de 2,6%. Poderíamos até decompor esse percentual. 2,5% é a contribuição e 0,1% é para o custeio das prestações acidentárias. No caso do produtor rural, pessoa física, ele contribui como segurado, aí é um contribuinte individual, e também contribui como empregador. No caso da contribuição dele como empregador, o percentual vai ser de 1,2% e vai ser incidente sobre a receita da comercialização da produção. Todas essas contribuições, podemos chamá-las de contribuições patronais para o sistema previdenciário, já que todas elas são destinadas exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários. Evidentemente que a empresa tem outros recolhimentos. Ela vai recolher também sobre receita ou faturamento, vai contribuir sobre o lucro. No entanto, essas duas últimas contribuições, elas não precisam necessariamente serem utilizadas no pagamento de benefícios previdenciários. Podem ser destinadas à saúde, como também podem ser destinadas à assistência social. E aí, em breve resumo, como é que isso funciona? A arrecadação das contribuições patronais só podem ser utilizadas para pagar benefícios. Não podem ser usadas em outras áreas, em outros subsistemas da Seguridade Social. Já as demais contribuições previstas para a Seguridade Social, elas podem ser utilizadas em qualquer subsistema da Seguridade. Pode ser usada na Previdência, na Saúde ou na Assistência Social. Mas, tradicionalmente, a contribuição do patronal e a contribuição dos segurados, elas são destinadas ao pagamento dos benefícios e as demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição, elas serão então destinadas para saúde ou assistência social. Mas lembrando que isso não impede que também sejam utilizadas aqui no âmbito da própria Previdência Social. E tudo isso que eu falei, você pode então revisar lá no artigo 22 da Lei 8.213. Mas ainda tem um ponto interessante que eu preciso passar para vocês. Enquanto a base de cálculo do segurado é o seu salário de contribuição, a base de cálculo da empresa é a sua folha de pagamento. E aí você poderia até concluir, bom, a minha folha de pagamento será formada pelo somatório dos salários de
contribuição. De certa forma, é isso mesmo, só que eu preciso fazer um pequeno reparo. Imagine um segurado, um empregado, que tem um salário de R$10.000. Ele, segurado empregado, não vai contribuir sobre os R$10.000, porque a sua contribuição tem como base de cálculo o salário de contribuição. E o salário de contribuição, ele tem um teto máximo contributivo. A contribuição dele incidirá sobre algo perto de R$5.839. Já a empresa, quando ela alocar na sua folha de pagamento, ela não vai colocar o teto previdenciário, ela vai colocar o valor integral, os R$10.000. Então, a base de cálculo da empresa, ela é maior do que a própria base de cálculo do trabalhador, só que tem um outro detalhamento. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês, na aula anterior, que nem todas as parcelas compõem o salário de contribuição de um segurado. Ele contribui, por exemplo, sobre a sua remuneração, mas não incide contribuição sobre as diárias. Não existe contribuição sobre o vale transporte, sobre o vale refeição pago in natura. Então, essa situação tem reflexo para o empregador? Em parte sim, em parte não. O que é que você deve guardar? Se é uma parcela que não integra o salário de contribuição, por exemplo, uma diária, isso também não vai compor a folha de pagamento do empregador. Sendo assim, se o trabalhador recebe R$3.000 de salário e R$500 de diárias, o trabalhador só vai contribuir sobre 3.000 e a empresa, quando for alocar esse recurso lá na sua folha de pagamento, também só vai contribuir sobre 3.000. De modo que o que é salário de contribuição para o trabalhador é salário de contribuição para a empresa. Mas as parcelas que a lei impede a incidência da contribuição previdenciária beneficia não só o segurado, como também vai beneficiar a empresa. Talvez esse seja um indicativo do comportamento de determinadas empresas no sentido de desnaturar o valor do salário de um trabalhador. A empresa, por exemplo, imagine, ela vai pagar um salário para o empregado e por fora ela cria alguns penduricários. Provavelmente, essa metodologia utilizada para a empresa seja no sentido de fugir da tributação. Imagine, isso aqui é uma coisa meio que absurda, você pagar R$1.000 de salário e R$5.000 de diárias. A empresa pagaria a contribuição apenas sobre R$1.000, porque diária não é uma parcela integrante do salário de contribuição. É claro que este é um comportamento inadequado no sentido de fugir da tributação. Isso pode sofrer, ele vai poder sofrer algumas consequências, porque quando a fiscalização verificar que esta empresa está tentando burlar o sistema contributivo, haverá uma autuação e nessa autuação pode configurar um crime de sonegação fiscal, o pagamento vai ter que ser feito ainda aqui em atraso, pagando juros, pagando a multa e tudo isso terá um peso tributário muito grande para a empresa. Por isso que há uma forte discussão jurisprudencial em cima de parcelas que empresas entendem que não incide contribuição e o poder público entendendo que há essa contribuição. Um bom exemplo, né, dessa discussão gravita em torno, por exemplo, dos 15 dias que a empresa paga quando um trabalhador está incapacitado, já que a Previdência só vai assumir a partir do 16º dia. Explico melhor. Quando um empregado, por exemplo, fica incapacitado por 60 dias, a empresa obrigatoriamente ela vai recolher, ela vai pagar os 15 primeiros dias. A Previdência ela vai assumir a partir do 16º dia. Não há dúvida que em cima do auxílio-doença não haverá a contribuição previdenciária. Tá? Agora, em cima dos primeiros 15 dias, que é pago pela empresa em forma de salário, há um entendimento de que haveria necessidade da empresa também recolher a contribuição sobre esses 15 dias, porque aquilo ali é um salário.
Por outro lado, as empresas argumentam que eu estou pagando um benefício previdenciário de natureza privada. Isso aqui não pode ser qualificado, por exemplo, como salário, porque salário pressupõe a prestação do serviço. E o meu trabalhador, ele não está prestando serviço, ele está em casa. Se eu pago algo sem a prestação do serviço, o que é que isso significa? Que eu estou pagando um benefício previdenciário de natureza privada. E com essa argumentação, as empresas entendem que não deveriam recolher a contribuição sobre os primeiros 15 dias desse auxílio-doença. Mas são discussões que ainda estão tramitando no âmbito dos tribunais, não há uma definição, digamos, definitiva, e provavelmente discussões como essa ainda vão perdurar por muito tempo. Talvez pela falha da legislação de não ser mais clara, de não ser mais específica em relação àquilo que pode incidir a contribuição e aquilo que não pode incidir a contribuição previdenciária. Com isso, eu agradeço aqui a presença de vocês na aula de hoje e aproveito para convidá-los para assistir nossa 5ª e última aula amanhã. Até lá. Um forte abraço. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.